Eu não sei como começa vídeo aqui no YouTube, sou nova aqui, então vou me apresentar. Eu sou a Nina, psicóloga, especialista em libertação feminina, criadora da Academia Gostosa de Alma e do método LMS3, que tem libertado muitas gostosas de alma por aqui, e resolvi usar esse canal para poder trazer mais informação, de uma forma que essa informação seja alcançada por várias mulheres e elas entendam aí o poder, né? Eu trabalho muito isso lá na ACG, a questão do poder do feminino, mas vamos explicar um pouco, e até mesmo para quem está na jornada comigo, que lá eu sou muito prática, trazer conhecimentos mais teóricos que embasam o trabalho que está sendo feito. Então, tem muita coisa para falar. Eu vou procurar fazer vídeos breves e hoje eu vou falar da construção, da objetificação do corpo feminino quando a gente entende do caráter religioso. E assim, aqui eu não estou colocando nenhuma religião, não estou julgando religião nenhuma. O que eu estou trazendo aqui é uma reflexão sobre o que veio acontecendo com o corpo feminino, a forma que o corpo feminino foi sendo vista a partir do momento que a gente entende na linha do tempo da religião. Então vamos pegar lá. As sociedades antigas, muito antigas, que eram as sociedades que cultuavam as deusas, né? A gente tem aí o hinduísmo, que tinha vários deuses e deusas. A gente pode pegar também o Egito antigo, a Grécia, algumas referências assim que são mais populares. Então nessas religiões onde se cultuavam as deusas, as mulheres elas eram valorizadas no sentido da cultura da deusa. E aí o corpo feminino era aquele corpo sagrado. Afinal de contas, era o corpo da deusa, né? E aí uma coisa muito importante, eu vou falar mais disso aqui, a questão da menstruação. Eu, por exemplo, quando eu fiquei menstruada, eu fui ensinada a embrulhar o absorvente no papel higiênico para que ninguém visse o que estava acontecendo ali, como se ficar menstruada e sangrar fosse uma grande vergonha. Ao passo que nas sociedades matriarcais e hoje... Eu vou na barraca com a minha avó. Tá. Eu tô fazendo um vídeo pro YouTube. Oi. Você tá no meio do meu vídeo. Fala oi, gente. Vamos na barraca com a minha avó, porque a gente tem festa em Santo Antônio. E a mamãe vai ficar trabalhando. Enfim, então quando... a mulher moderna, ela tem essa instrução, ao passo que o sangue menstrual, ele é considerado uma dádiva, porque ele é sinal da fertilidade, ele é sinal da conexão da mulher, ele é o que mostra, né, o indicador de que uma vida pode ser gerada ali. Então, o que isso tem de sujo? O que isso tem de pecaminoso? O que isso tem de nojento? Mas a nossa sociedade ensinou que o sangue menstrual tem que ser escondido, né? E aí o que acontece? Tanto que hoje, algumas mulheres que fazem o sagrado feminino, inclusive eu já fiz esses rituais algumas vezes, né? Usam o sangue menstrual no rosto. Muitas usam como forma de protesto, mas muitas usam de uma forma que você está se conectando com a sua força criadora, com a sua força divina, com toda a sua potência. Então, ao usar o exemplo do sangue menstrual, a gente tem várias outras coisas onde o corpo feminino começa a ser negado. E aí tem uma passagem religiosa que é muito interessante, porque vamos pegar um paralelo bem breve aqui. Então, a gente tinha sociedades matriarcais, onde as mulheres eram valorizadas de posse, que as deusas eram valorizadas, as deusas eram muito poderosas, as deusas eram representação. E isso havia também... Mais tarde, em outro vídeo, eu vou falar sobre a Revolução Industrial e a maior objetificação do corpo feminino. Mas o que acontece é o seguinte, quando a mulher sai desse lugar de deusa, que o homem vem para poder tomar o poder, né? E isso muito da sociedade, principalmente da sociedade moderna, não é moderna de hoje, né? Mas a sociedade moderna, principalmente aqui no Ocidente, a mulher ainda é um pouco mais objetificada, porque ainda os rituais de outras culturas que trazem as deusas ainda veem o sagrado da mulher de uma outra forma, tá?
Mas aí o que a gente precisa entender é o seguinte, então havia uma igualdade, e que eu tinha esquecido de falar porque aqui não tem ensaio, tá? Eu tô falando assim com o conhecimento que eu tenho. Uma outra coisa que a gente precisa entender também, nesse ponto que a sociedade começa a mudar e a mulher começa a ser desvalorizada, é o momento que o ser humano começa a ter desconexão com a Terra. Porque assim, as deusas, mulheres, representadas pela potência da Lua e de Gaia, né? Duas potências da natureza. Então, a sociedade mais conectada com a natureza, mais conectada com a essência, mais conectada com o primitivo saudável. E aí, a partir do momento que essa desconexão vai acontecendo, principalmente quando o dinheiro é inventado e a sociedade capitalista começa a surgir, né, e se estruturar da forma que a gente conhece hoje, a mulher vai perdendo poder, principalmente porque diz a lenda que a mulher que tem prazer, a mulher que está no auge da sua potência, ela é muito poderosa, óbvio, e ela é muito criativa. E isso faz com que os homens que querem castrar essa criatividade da mulher, porque eles querem agora, vem a cultura do cálice da espada, então eles querem impor a potência deles, sendo que por essa concepção os homens eles não têm tanta criatividade, os homens eles têm ali instinto de proteção, de execução, mas não de criação, né? E aí o que acontece é que vai havendo essa castração do desejo feminino, e com a castração do desejo feminino, a objetificação do corpo feminino. Eu volto a falar o exemplo da menstruação. A menstruação até um ponto era vista como sagrada, como divina, era comemorada, e aí depois fica uma coisa suja, nojenta, que tem que ser escondida. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza do que veio acontecendo. Mas aí eu vou trazer aí a linha religiosa. O que a gente precisa entender de uma forma muito clara? Vamos pensar. A gente pega a religião das deusas, sociedades matriarcais, que eram muito férteis, que eram muito ricas até, e aí surge Deus como figura onipotente. Vem o cristianismo e traz Deus como figura onipotente. Volto a dizer, isso daqui não é uma crítica religiosa. Eu fui criada em colégio, em família super católica. Na porta do meu apartamento a gente tem um santuário que eu vou ali e rezo. Então, assim, eu não estou falando contra o cristianismo. O que eu estou trazendo são dados históricos, tá? Então, quando vem o cristianismo e Deus único, onipotente, representado na figura de um homem, não tem mais deusa. Então a mulher fica sendo sob a costela de Adão. Ela fica sendo algo da criação do masculino. Ela já vai perdendo ali poder e importância, né? E vai, se você for ver nas falas de uma forma mais clara, ela vai ficando mais submissa, nesse sentido de que ela começa a orbitar ali no poder masculino, no poder uno da figura de Deus. E aí tem uma outra diferença que a coisa ela vai dimensionando do poder da mulher para o cristão católico, do poder da mulher para o cristão protestante. Porque diz a lenda, não é fala minha, tá? Mas tem alguns autores aí, estudiosos, que dizem que Lutero era um grande misógino. Não é fala minha, tá? Tô transmitindo conhecimento para vocês. E a linha de raciocínio é muito boa, realmente. Por quê? Vamos pensar. Então, enquanto ainda havia Deus único, onipotente, representado por um homem, né? Mas havia a mãe de Jesus Cristo, Maria era muito poderosa, porque ela era a mãe de Jesus, do Salvador. Então, a mulher, no catolicismo, ela ainda tem um certo poder, ela ainda tem uma certa importância, porque ela é representada em nome da mãe de Deus, da mãe de Jesus, né? Então, isso traz aí um lugar para as mulheres. E aí, quando vem o protestantismo, a mulher não é mais nada. A mulher é apenas objeto. A mulher é apenas do servir do homem, do abrir as pernas para poder dar prazer para o homem e procriar. Por quê? Porque é aí que né, alguns autores acreditam que Lutero era um grande misógino. E por ele ser um grande misógino, ele tira o mínimo de poder que a mulher ainda tinha, o mínimo de importância que a mulher ainda tinha, descredenciando Maria como mãe de Deus.
Nossa Senhora como mãe de Deus. Nossa Senhora não é nada, né? Jesus, eu falo Deus representando Jesus, mas assim, ela só pariu. E aí a mulher fica nesse lugar de só parir, a mulher fica nesse lugar de só dar prazer pro homem, a mulher fica nesse lugar de só servir o homem. E aí ela é castrada totalmente da potência criativa, do potencial de realização. O corpo fica sendo um objeto. Então, quando o nosso corpo é objetificado, né? Vamos pegar assim, um objeto. Eu quero comprar essa taça. Por que eu comprei essa taça no meio de um monte de taças? Isso daqui é um objeto. Então, pensem comigo. E por que eu comprei essa taça no meio de um monte de taça? Porque eu achei ela mais bonita, mais útil, mais interessante. Servia para o que eu queria. E aí entra num ponto que é muito importante da gente falar aqui. Eu trabalho com sensualidade e libertação feminina, te libertar de padrões e de imposições e você viver na sua potência criativa, que essa sim é a potência que vai seduzir. Então, esse é o ponto. Quando a mulher se coloca no lugar de objeto, ela é essa taça. Então, ela vai encaixar no padrão do masculino detentor de poder. Quando, cara, eu pensei isso aqui agora, minha analogia era outra, mas é isso. Ela vai se encaixar nesse lugar do masculino detentor de poder quando ela tem beleza e serventia. E é aí que a mulherada pira querendo entrar no padrão, e é aí que vem os coaches querendo impor padrão como se fosse uma solução mágica para você ter um relacionamento. Por quê? Você precisa servir, você precisa ter uma forma atraente, ter uma carcaça atraente, e isso vai te podar ainda mais na sua potência criativa. E é isso que está acontecendo. Mulheres fantásticas, mulheres que construíram carreiras legais ou não, mas que são mulheres que têm muito para dizer, mas que esquecem até de quem são elas. Porque, na realidade, o que acontece é isso. Uma das grandes coisas que a gente trabalha aqui na CG, antes de trabalhar os potenciais, e é paralelo, não deixa de ser, é justamente quando você entende o que você quer, o que você gosta, quais são suas bordas, quais são seus limites. Você não está sendo aquilo que o outro espera de você. Começa lá, né? O Lacan, ele vem, quando ele fala do estádio do espelho, ele fala justamente isso, que a gente se molda a partir do olhar do outro, do micro para o macro. Então, quando você vive sob esse jugo de precisar servir, de precisar ser útil. Ah, não, mas eu sou empoderada, eu não preciso de homem pra nada. Tu tá fazendo um revés, tu tá caindo no mesmo lugar. Sinto te dizer, sinto te dar essa notícia com essa clareza. Num domingo, não sei que dia que você vai assistir isso, mas a questão é essa. Quando você veste a empoderada também, que você quer competir, você tá quebrando a harmonia. Porque existe uma harmonia perfeita entre o cálice e a espada? Sim. Só que, na realidade, isso virou uma grande guerra do sexo, onde as pessoas não se entendem. Porque virou competição. E a mulher, ela não foi feita para competir com o homem. Na realidade, existe uma sintonia perfeita no universo de yin e yang, né? As 7 leis universais, sempre de oposição. Então, quando você entende isso e você entende o seu lugar de mulher, que não é de competir com o homem, não é provar que está empoderada, mas que também não é de servir, é de existir, de criar, de manifestar, de ter prazer. Gente, quanto mais a mulher tem prazer na vida, que ela tem prazer em ser ela, que ela consegue entender as suas bordas, os seus limites e os seus prazeres e conciliar isso numa rotina, ela deixa de ser a taça e ela passa a ser a água. Nossa, eu tô muito brilhante falando essas coisas que hoje tá vindo tudo da minha cabeça. E aí a água é o sentir, é o imprimir, é o adaptável. Propaganda de farmácia. Então, gente, é isso que eu quero que vocês comecem a entender. Não vou passar dos 15 minutos, porque eu quero que sejam vídeos breves e sejam vídeos atrativos. Mas eu vou trazer muito aqui essa questão da objetificação do corpo feminino, porque é aí que começa tudo. Quando você entende como que o corpo vem sendo objetificado historicamente, você consegue entender que esse não é um lugar que você quer se manter de corpo objetificado. Então, esse link com o corpo sagrado, que é o corpo que goza, é o corpo que goza a vida, é o corpo que tem prazer, é o corpo que transborda
é o corpo que é criativo, é o corpo da gostosa de alma, é o corpo da mulher segura, sagrada e sexy. Então, esse conhecimento vai trazer para vocês elementos que vão abrir várias abas aí, para poder entender que você não é um objeto e você não é algo que precisa pertencer a um padrão, encaixar num padrão, servir a um padrão. Porque por mais que a gente dê uma de moderna e de que você já venceu isso, porque você é independente, você paga suas contas, historicamente, e aí nas pequenas atitudes, principalmente quando você está conhecendo uma pessoa, quando você quer se envolver com uma pessoa, acaba que você faz esse movimento de uma forma muito inconsciente, né? Porque já está arraigado, quase que é uma memória celular, arquetípica, sei lá. Então, quando você entende qual é esse movimento e que seu corpo foi objetificado de forma histórica e que isso não tem nada a ver com o seu lugar, né? Isso tem a ver com questões financeiras, questões do capitalismo, questões de outras pessoas que foram ganhar. Você começa a entender que esse não é um lugar que você quer ocupar. Hoje, a gente tem uma grande vantagem, que é a internet, que ao mesmo tempo que dissemina essa cultura dos coaches aí que enlouquecem as mulheres, traz a possibilidade de você se linkar com mulheres que estão tentando quebrar esse modelo. E eu não tô falando aqui das feministas que levantam a bandeira e que militam. Eu tô falando de mulher, né? E vem com essa coisa de eu não preciso de homem, ou pregam essa falsa independência de maneira nenhuma. Eu não tô falando isso. Eu trabalho com feminilidade, com sensualidade, mas algo que te liberta desses padrões que você acha que você precisa encaixar, tá? Então, porque a gente tem esse revés, você sofreu tanto por amor e você se ficou ali se colocando num lugar de superficialidade, aceitando migalha, não conseguindo quebrar esses ciclos, achando que é isso que a vida tem para oferecer, que você resolveu ser empoderado e falar que também não quer mais. Só que existe um meio termo para isso, que é a mulher entender que sim, existem homens disponíveis, existem homens interessados. A gente não sabe onde vivem, o que comem, onde eles moram, mas eles estão aí, tô brincando, eu conheço vários homens que são fantásticos e que realmente querem construir uma história com uma mulher. Mas qual é o diferencial aí? Que você consiga... o homem, de fato, esse homem que é interessante, que é interessado, que quer construir alguma coisa, ele quer construir alguma coisa com uma mulher de verdade, porque ele também tem um outro nível ele, para ter essa responsabilidade afetiva, ele também tem um outro nível de entendimento do tipo de relação que ele quer construir. E ele quer construir uma relação com uma mulher de verdade, mas se você está presa nesses padrões que estão arraigados, você não vai conseguir, e isso não é você desarraigar aí para você poder arrumar um namorado, ter um parceiro, casar, não é isso. Mas é para você ter o bem-estar suficiente e conseguir, de fato, atrair esses homens que estão nesse mood, que é aquela natinha, sabe? Aquela natinha do leite, quando ferve leite, né? Eu fui criada na roça, então fervia o leite, ficava aquela nata. É você estar nesse lugar de nata, de uma consciência mais expandida para você entender o seu lugar de mulher divina, sagrada, não objetificada, porque lá nessa natinha existem realmente os homens interessados, interessantes, que estão interessados nessa mulher que não é construída socialmente, mas nessa mulher que vem da energia da terra, da lua, de toda essa potência. Então existe sim. Só que para isso é um longo, né? É muita coisa, são muitas camadas que a gente precisa desconstruir para chegar nesse nível de entendimento. E muitas pessoas, quando eu falo, e às vezes lá na outra rede eu posto algumas coisas falando sobre isso, e quando eu coloco temas mais polêmicos, as próprias mulheres vêm e me apedrejam. Essa semana eu fiz um texto dizendo assim, olha, eu não preciso mostrar uma foto da minha bunda para provar que eu sou uma gostosa. E aí várias vieram sendo muito ofensivas comigo, só que elas não entendem que na realidade eu ali tô falando que você não é um objeto e que você não precisa nem provar que é uma gostosa, mas construir essa vibe de gostosa. E aí eu não tô falando da gostosa física, da gostosa do patriarcado, eu tô falando da gostosa de alma, da gostosa deusa, tá? E, enfim, é isso. Não sei como termina o vídeo no YouTube, tô começando aqui agora.
Mas é meu primeiro vídeo oficial, que não é o de apresentação, que o de apresentação está sendo feito mais bonitinho. E espero que vocês gostem, quem assiste, se puder deixar comentário. E é isso, depois eu volto com mais informações históricas e reflexões sobre o papel do corpo da mulher na sociedade contemporânea. Inclusive, isso foi minha monografia na faculdade, meu trabalho de conclusão de curso. Olha quantos anos, mais de 20.